Vida mais que abençoada. O tema hoje é mais do que orçamento. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa campanha, né? Que nós estamos aí, são 40 dias. Eu venci, eu tomei... Eu já entreguei o meu propósito de café hoje, então lembrando que todos os domingos é livre, domingo você está liberado, não é o dia do lixo não, viu irmão? É o dia do favor, é o dia da bênção, então vai lá, vai com calma, sabe? Tinha gente que já estava depois da meia-noite já fazendo café, depois talvez tem uns que acordou de madrugada para fazer café. Eu vou falar que eu acordei bem cedo, quase de madrugada hoje, e a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus, por entregar a Deus o propósito e passar um cafezinho lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que economizaram com café essa semana? Economizaram com café essa semana? Deixa eu fazer um desafio. Vou fazer um desafio que vai começar por mim. Eu vou ofertar o que eu economizei de café essa semana. Vixe, vai ter que parcelar. Café está caro, gente. Financia um café lá para nós, ô Jorge? Dá para parcelar na maquininha? Mas olha aqui, ó, gente, um pacote de café hoje está pelo menos R$20. A minha oferta está aqui. Alguém coloca ali para mim. Eu quero desafiar você. O que você economizou de café, você dá de oferta por Pix, máquina, qualquer coisa assim. Mas eu vou ofertar o café que eu economizei. Eu acho que eu economizei um pacote. Se foi mais, depois. Mas... glória a Deus por você que foi, e falar nisso, tem cafezinho ali também, você que passou a semana inteira sem tomar café, tem um cafezinho ali para você, discretamente você pode tomar. Essa semana vai ser doces e guloseimas. Inclui sorvete? Sim, inclui sorvete. Inclui açaí, que a gente gosta demais, inclui. Tudo que é doce e guloseima, meu irmão, essas coisas, esse é um tempo especial para esse momento. Glória a Deus. O que eu guardei eu perdi, o que eu gastei eu tive, e o que eu doei eu tenho. Isso é um provérbio antigo, popular, que o Senhor tem, que a gente tem aprendido, e a gente aprende na palavra, na prática, isso aqui. O que eu guardei perdi, o que eu gastei eu tive, e o que eu doei eu tenho. O que nós estamos aprendendo nesse tempo? Nós estamos aprendendo nesse tempo sobre fidelidade, generosidade, sobre dar a parte de Deus, sobre essa chave que é a chave para a vida abençoada. Isso a gente já sabe, tem aprendido, é relembrado todo o tempo. E nós temos aprendido que a primeira coisa é que ninguém pode dar mais do que Deus deu. Deus nos dá tudo, tudo é dele e tudo ele dá para nós, inclusive ele deu o seu próprio filho para nos salvar. O segredo para termos uma vida abençoada é entregar para Deus com fidelidade, como Abraão fez em Gênesis 14:20. Mas o segredo para uma vida mais que abençoada, que é o que realmente estamos tratando nesse tempo, é nós estarmos aprendendo sobre administrar aquilo que Deus tem nos dado. É sobre a boa mordomia, é sobre assim, aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, eu aprender a lidar bem com isso, administrar bem e fazer a coisa certa com a parte que Deus nos confiou, como Mateus 25:23 nos diz. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito, então venha e participe do gozo, da alegria, da festa, da celebração do seu Senhor. Então, fidelidade no pouco colocado sobre o muito, boa mordomia, servo bom, servo fiel, é o Senhor respondendo a cada um de nós. Então, vida abençoada, mais que abençoada, vida mais que abençoada é muito mais do que simplesmente fazer um orçamento, de organizar a vida. Vida mais que abençoada tem alguns segredos que nós precisamos observar. É importante... Obrigado, querido. Olha, isso aqui eu vou tentar pregar dentro desse cronômetro aqui, ó. Pedir para eles, vai ficar aqui na minha frente, aqui, vou tentar organizar. Ora por mim aí. Eu quero, vida mais que abençoada, também aprender a pregar o que tem que pregar de forma mais sucinta, né? Então, diante disso, há uma segunda chave do segredo da vida mais que abençoada, é administrar para Deus com sabedoria.
Eu não administro para mim, eu administro para Deus. Por quê? Tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que está nas nossas mãos veio de Deus para a minha vida. Então, é importante a gente entender esse princípio que está estabelecido em Gênesis 39, versículo 4. Nós caminhamos por duas pernas. A vida mais que abençoada também, ela caminha por duas pernas. Se você tentar caminhar com a perna só, talvez você até vai em algum lugar, mas você vai ficar parecendo Saci Pererê e tem alguma hora você vai cair, não vai conseguir ter a velocidade, a agilidade que você precisa. Na vida financeira também é da mesma forma. Então, é por isso que o segredo da vida abençoada, como o texto bíblico coloca, José achou graça em seus olhos e servia a ele os pães sobre a sua casa, e ele então entregou tudo nas suas mãos. Isso foi o que aconteceu lá no Egito, e é o que Deus faz quando você serve a Deus. Ele entrega mais coisas na sua mão. Então, esse segredo da vida abençoada, que é administrar para Deus com sabedoria. As duas pernas que nós precisamos caminhar para uma vida abençoada diz respeito à fidelidade que você devolve a Deus e sabedoria que você administra para Deus. Fidelidade que nós temos aprendido a respeito dos dízimos, das ofertas, das primícias, daquilo que nós aprendemos a viver segundo isso. Mas a gente precisa também não só devolver o que é de Deus, mas nós precisamos administrar. A gente aprende que devolve 10% para Deus e sobra 90%. E aí essa é a parte que eu administro. Essa é a parte que Deus me dá para administrar. E é por isso que nós precisamos fazer isso com sabedoria. Então, fidelidade devolve para Deus. Sabedoria administra para Deus. Então, a boa mordomia é você entender que deve cuidar bem de tudo que Deus confiou para você. Tudo que Deus confiou para você. Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Então, você não é dono do que você tem, mas do que Deus te deu, mas você é administrador. Você precisa entender esse processo. Vamos ler aqui a parábola que está em Mateus capítulo 25, 14 a 30. Olha o que essa parábola nos ensina, e quem fala sobre isso, nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus. Olha só, se você tem a sua Bíblia aí em papel, pega a sua Bíblia aí e leia comigo, marque o que você precisar, mas do versículo 14 até o 30, Mateus diz assim: essa é a parábola dos 3 servos, né? O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade dele. Ao primeiro ele entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro, ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. E aí o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta onde não semeou. Eu tive medo de perder o seu dinheiro e por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu:
servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo, deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais se lhe será dado e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora da escuridão, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Acho que essa parábola ela já fala por si só. Talvez a gente lê a Bíblia assim de uma forma tão fortuita que não entende exatamente aquilo que Deus colocou diante de nós. Nós vimos hoje já que a palavra do Senhor diz que José, ele achou graça aos olhos do seu Senhor, e ele servia, e quando o seu Senhor percebeu que ele era um bom administrador, colocou sobre toda a sua casa. Nessa parábola também, nós vemos que essa parábola fala do quê? Da própria ação de Deus para a nossa vida. Deus, esse homem aqui, ele sai de viagem, ele chama os seus servos e os seus bens lhe são confiados. Quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, nós percebemos exatamente o que acontece conosco. Note que nós não encontramos aqui nesse texto, em nenhum momento, a palavra mordomo, mordomia e tudo mais. Mas em toda a parábola está estabelecida essa verdade, esse princípio. Ele está claro diante de nós que a expectativa do Senhor era exatamente que aqueles que receberam os benefícios pudessem estar administrando segundo o que o Senhor estabeleceu, sendo bons administradores, fazendo alguma coisa. Preste atenção que o Senhor não disse o que eles deveriam fazer, mas eles entenderam o que eles precisavam administrar, aplicar, multiplicar os bens, os recursos. Agora, o grande problema é que a mentalidade de escassez, a mentalidade de miséria, a mentalidade daqueles que são como o que recebeu um talento e enterrou, é apenas uma mentalidade consumista. É a mentalidade dessa geração: consumir, 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 consumir. Não pensam no futuro, em guardar, em multiplicar, em fazer as coisas de fato acontecer. Então nós vemos do princípio ao fim esse princípio da boa administração, da boa mordomia, e nós percebemos que essa é uma das maiores parábolas contadas por Jesus, e ela é muito detalhista. Você encontra detalhes específicos falando a respeito de coisas como: ele deu mais para quem tinha mais capacidade, ele deu menos para quem tinha menos capacidade. Ou seja, Deus não exige de nós nada que nós não consigamos fazer, não podemos fazer. Então é importante a gente entender estas coisas que estão diante de nós. Então esse é um assunto não só de igreja, é um assunto necessário para um país como o Brasil. É um assunto necessário, principalmente porque sabe o que acontece? Nos Estados Unidos, descobriu-se uma pesquisa que 4 entre 10 pessoas não tinham um recurso para momentos de dificuldades, de adoecer, perder emprego, alguma coisa assim, sabe? Emergência, para resumir. 4 entre 10 americanos, se 4 entre 10 americanos, aliás, 6 entre 10, apenas 4 tinha, 6 não tinham recursos para emergências, recursos de até cerca de $1.000, que é uma pichincha para eles. Mas aí eu fiquei pensando, pelo que eu vi o que aconteceu durante a pandemia com muitas pessoas aqui no Brasil, eu acho que 9 entre 10 brasileiros não têm também recursos separados para um momento difícil que ele estiver passando. Então, a gente vai percebendo que alguma coisa está errada. Se hoje você tivesse uma emergência que precisasse de levar alguém da sua família para um hospital e pagar um internamento por uma semana, algo que custasse aí coisas de 5, 6 mil reais, você teria esse dinheiro guardado em algum lugar especificamente para isso e falasse: não, pode cuidar da minha família, ou ia ter que entrar na internet, fazer a tal da vaquinha, pedir ajuda para lá e para cá e tudo mais.
Então nós percebemos que há algumas coisas muito importantes que nós precisamos administrar para o dia a dia, para a nossa vida. Então, mordomia, segundo Robert Morris, mordomia é viver com o reconhecimento no coração de que o seu dinheiro, seus bens, seu corpo, sua influência não pertence a você, pertence a Deus. Por isso que precisamos fazer conforme Deus colocou diante de nós. Então, pergunta para você responder para você mesmo. Primeiro, você tem um orçamento? Você tem um orçamento? Um papel, ali a receita, né? Despesa, o que você ganha, o que entra e o que sai, e o que você precisa organizar, o que você gasta ali durante o mês. Quando eu falo de orçamento, para que serve isso? Talvez você fale, eu vivi até aqui, porque a maioria das pessoas é tipo Martinho da vila, né? Martinho da vida, né? Deixa a vida me levar. Deixa, vamos ver o que vai acontecendo. E não é esse o propósito de Deus. Então, para que serve um orçamento? Para que a gente possa viver de forma adequada com respeito àquilo que Deus tem nos colocado na nossa mão. Agora, a pergunta é, será que tem uma finalidade mesmo específica? Será que tem um fim em si mesmo o orçamento? O que eu quero que você entenda é que Deus quer que você tenha um orçamento para você poder cumprir o seu propósito de vida. Se você quer cumprir o seu propósito de vida adequadamente, você precisa entrar na linha nessa questão de orçamento. Precisa organizar esse processo. Não tem outra alternativa. Talvez você fale, mas isso é coisa de falar na igreja? Nós somos uma família. Família resolve os seus problemas econômicos e financeiros falando disso. Estabelecendo isso, a propósito, se você ainda não tem uma planilha de orçamento, você entra lá no aplicativo da igreja. Se você não tem ainda, você pode baixar no Google ou no iOS, você procura por CRP Church lá, e você vai encontrar um aplicativo que vai ajudar você a estar começando a organizar essas coisas. Se você já tem, se você é aquele do caderninho, não tem problema, o importante é que você tenha. Você está entendendo? Já tem tem uma outra planilha, glória a Deus por isso, mas é importante se concentrar nisso. E não é um modismo não, irmão, não seja só nesse tempo, dessa campanha de 40 dias, não deixa passar essa semana para você depois esquecer disso tudo. Não é só no início, nós precisamos organizar todo o tempo, esse processo, não é só quando a casa cair, porque eu penso que muitas pessoas vão pensar em um orçamento quando elas estão todas endividadas e quando a casa caiu. Claro, é importante você rever tudo que passou, tudo que está sendo feito errado, para você entrar no propósito. Então, isso é algo que a gente precisa entender, que o orçamento não é um fim em si mesmo, não é apenas uma lista de dados, mas é uma ferramenta para que você seja abençoado. Vamos mudar aí o negócio, o vídeo 2, vocês conseguem? O segundo vídeo, eu ia passar o primeiro, eu vou passar depois, mas o vídeo de número 2, consegue passar aí para mim? Rapidinho, enquanto vai lá, para que a gente possa entender esse processo aí. Não, o outro. É o outro vídeo. O do testemunho é na sequência. Eu vou alterar esse processo aí. Olá, meu nome é Felipe Santos. Eu queria falar um pouco mais com você sobre orçamento. É possível a gente resolver esse assunto de maneira saudável? Billy Graham foi quem disse que se tivermos um controle saudável da nossa vida financeira, conseguiremos lidar bem com as outras áreas da nossa vida também. E é interessante que quando a gente fala sobre orçamento, a gente pensa em controle, mas eu gostaria de te expor um princípio maior do que o controle, o princípio da visualização. Um bom orçamento te permite visualização. Como vamos conseguir conduzir a nossa vida financeira sem visualização? Não faria sentido, não é mesmo? Então, não pense sobre restrição, pense sobre realidade. Você não pode ter vergonha da sua realidade. Você tem que ter sinceridade quanto a ela. Porque sim, queremos enxugar, otimizar, para daí então expandirmos. Um bom orçamento aponta para a real oportunidade de expansão. Não conseguiremos expandir sem um bom orçamento.
Então, nos tempos em que vivemos, temos muitas ferramentas, opções para otimizarmos e enxugarmos. Conceito tal como o da questão da posse versus o acesso, por exemplo. Posse versus acesso. Estávamos muito acostumados a ter, comprar, tudo era propriedade, mas hoje temos a questão do acesso, que pode otimizar e enxugar o seu orçamento. Quanto a transporte, estadia, facilidades de ferramentas de trabalho, sejam elas tangíveis ou intangíveis. Então, eu gostaria de te encorajar para um bom orçamento como uma plataforma para produzir riqueza. A Bíblia diz em Deuteronômio 8:18, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá poder para produzir riqueza. O orçamento não é a chave apenas para economizar, mas é a base para poder construir algo grande, exponencial e que vem da parte de Deus. Enxugar, otimizar, para daí então expandir. Não é sobre restrição e controle, é sobre visualização e liberdade. Que Deus te abençoe com sabedoria para ter um orçamento ao seu favor. Não um orçamento que vai te governar, mas você que vai governar com um bom orçamento. Deus abençoe. A chave de uma vida livre, uma vida de acesso às bênçãos de Deus, ela está em você conseguir se programar, se organizar e tirar a ansiedade. Porque às vezes a gente quer alguma coisa, eu quero agora. E aí você paga um preço muito alto para isso. Mas agora quando você se prepara, se organiza, você chega ao objetivo que tem para si mesmo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você dentro disso aqui que foi mencionado aqui. O orçamento não é para humilhar você. É para você ser honrado. Eu vou olhar com os poucos recursos. Não, é para você ser honrado. É para você entender que a gente... eu acho que tem esses princípios aí, me ajuda aí. Vamos seguir juntos aí. Então, orçamento ajuda você a ser honrado e não humilhado. A palavra de Deus em Lucas 14, 28 a 30, você vai perceber exatamente o propósito de Deus nisso. A outra coisa que a gente precisa entender, orçamento economiza e não desperdiça. Um dos grandes problemas que a gente não alcança os nossos sonhos e objetivos é porque a gente desperdiça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente precisa ter abundância em casa, mas você não precisa cozinhar no domingo mais do que as pessoas que vão estar lá para comer. Porque eu digo para você, lá em casa, uma coisa comum que a gente gosta de comer no domingo é maionese. Então, parece que maionese dá certo com tudo. A maionese dá certo com a macarronada, dá certo com churrasco, dá certo com uma panceta assada no forno, dá certo sim ou não? Agora, deixa eu perguntar para vocês assim, quem que gosta de comer maionese na segunda-feira? A maionese de domingo na segunda-feira? A maioria não gosta. Primeiro que a batata costuma encruar. Segundo que já não é a mesma coisa. É claro, né? Então, diante dessas coisas, aí por que às vezes a gente... Então, tem alguns detalhes. Minha mãe ensinou uma dica. Vou dar uma dica para vocês aqui agora, né? Isso não está aqui no seu, mais uma dica. Sabe como você faz maionese sem desperdício? Conta uma batata para cada pessoa que vai comer. Uma batata para cada pessoa, normalmente vai dar com abundância. Essa é uma dica para vocês aí. Eu tenho o meu lado chefe também, viu, gente? Eu gosto bastante de cozinhar. E a gente vai aprendendo algumas coisas. Então, o orçamento não é o entendimento de economizar para não desperdiçar. Mateus 15, 37 fala de Jesus lá na multiplicação dos pães. Até Jesus tem o poder de multiplicar. Ele fez lá, todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios que sobraram. Ou seja, houve uma abundância, mas Jesus não desperdiçou, não jogou fora, não disse, deixa por aí, quando precisar a gente multiplica.
suplica de novo. Então, nós precisamos ter bastante cuidado disso. A palavra também que nos fala, que é o de Lucas 14, 28 a 30, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ele não tinha um orçamento, não tinha um planejamento, não tinha um propósito. Então é importante a gente olhar para isso. Terceiro, orçamento ajuda você a ser sábio e previdente. Deuteronômio 22, 8 diz: quando algum de vocês é outro texto aqui. Quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Irmão, algumas coisas, a Bíblia falando até de coisas que parecem ser básicas, mas tem gente que faz escada e não faz o corrimão, ou só faz um negocinho assim e fica um vão desse tamanho que a criança pode escapar por aí, porque se há um lugar que criança pensa que é playground, é escada. Sim ou não? Quer ver? Corrimão de escada. Então, por isso que tem aí as normas do bombeiro. Dá uma olhadinha naquela escada ali que ela está perfeitinha, feita de acordo. Essa aqui está quase, mas precisa melhorar. Mas eu quero dizer para você, Jesus aqui ensinando exatamente, vai fazer um terraço que vai subir alguém lá, faz um parapeito, não corra risco. Mora em apartamento, põe redinha. Esse tempo acho que Jesus ia falar assim, você mora em apartamento, tem do primeiro andar para cima, põe redinha na janela, porque a criançada, ela fica em risco, sabe? Pergunta para esse casalzinho aqui o quanto que eu fiquei na cabeça deles quando eles foram morar no apartamento, né? Mas está tudo certo, está tudo de acordo. Então, diante disso, nós precisamos entender que a vida mais que abençoada, ela é previdente, ela é cuidadosa, ela se preocupa com o que pode acontecer. Esses dias eu peguei no pé de um irmão aqui, que está aqui na igreja agora, porque a caixa do relógio estava aberta, e está aberta de novo, irmão. Vai lá, é na rua, estava aberta a tampa do relógio, e que qualquer criança que enfiasse a mão podia passar um sério problema. Não é problema meu, é da Copel. Não é da Copel, é seu. É meu, inclusive. Eu vi o problema, eu enchi as paciências dele e vou dizer: irmão, está de novo aberta, resolve esse problema hoje ainda, tá? Senão eu vou ter que, à noite, dizer o teu nome. Mas deixa para lá. É verdade, gente. Eu estou falando sério. Se vocês quiserem, eu tenho a foto aqui. E eu tenho a foto de quando ele resolveu também. Quando eu pedi, ele resolveu, mas deu problema de novo. Não sei o que aconteceu, mas precisa da tampa naquele negócio lá. Orçamento e planejamento evitam problemas judiciais. Olha o que a Bíblia diz: não esteja entre os que se comprometem, que fica por fiadores de dívidas. Gente, às vezes a gente fala assim: não, mas é meu melhor amigo, meu filho, como que eu não vou ser fiador do meu filho? Como que é isso? Eu quero dizer para você, eu já me meti em enrascada desse jeito, e eu vou dizer uma coisa para você, e algumas a gente não consegue sair. Então, a Bíblia, ela é perfeita para dizer assim: não se ponha por fiador de ninguém. Irmão, se a pessoa está com a necessidade, fala assim: irmão, é o seguinte, eu tenho 100 no bolso aqui, eu vou começar a ajudar você, mas eu não vou ser fiador para você. Se você precisar de mais alguma ajuda, se você precisar que eu veja algum emprego, alguma coisa para você, mas não se ponha por fiador de ninguém. E mais, mesmo que for irmão na fé, não vende fiado, irmão. Não vende fiado. Eu estou tendo um problemão danado aí por ter vendido um veículo para um pastor, fiado, sabe? Pagou até quando quis, depois, tá? Então, só para dizer para você assim, não venda fiado, se você quer ajudar e abençoar, dá. Fala para o irmão: eu vou dar, vou abençoar você, porque senão depois você tem problema. Então, o organizado, ele conclui e não deixa projetos pela metade, tendo desperdícios, correndo riscos e tudo mais. Então, talvez a coisa mais espiritual e bíblica que o irmão precisa dizer para o outro é:
Planeje, faça um orçamento antes de começar. Alguém vem contar uma coisa para você, eu estou com uma ideia, estou com um projeto, já fez todo o orçamento, já viu se você vai ter recursos, já viu quais as fases, como que vou... Não, eu vou fazer, porque é de Deus, eu senti lá no coração que eu preciso, esse ano dos céus abertos, eu vou começar e os céus vão se abrir. Irmão, os céus se abrem sobre orçamento e planejamento. Escuta aqui que eu vou dizer para você, sobre irresponsabilidade, eu vou dizer, os céus se fecham. Presta atenção nisso. Planejou, organizou, está de acordo com o que Deus tem para você, conversou com o seu líder, com o seu que pediu conselhos a respeito disso, os céus vão se abrir. Mas do contrário, você vai ter problema na sua vida. Então, importante, hoje estou dizendo isso para você, faça um planejamento, faça um orçamento, e isso vai abençoar muito a sua vida e a sua história. Vamos para mais vamos pôr um testemunho aí? Está no ponto aí? Vamos lá. Vamos dinamizar as nossas ministrações. Penso que vai ser bem importante isso. Shalom, irmãos e irmãs. Meu nome é Judil. Estou aqui hoje com a minha família Maria Cecília, Maria Emanuela e a minha esposa Cristina. Estou para dar um testemunho sobre prosperidade, sobre tudo o que pode ser próspero quando você anda e caminha ao lado de Deus. E quando você deixa o Espírito Santo tomar as decisões em sua vida. No passado, pagava aluguel, cheguei a várias vezes com muita falta de dinheiro durante o mês, faltava grana. Pagava água, pagava luz, pagava aluguel, pagava cartão de crédito e não havia fartura. E sempre fui um homem que ganhei bem, sempre fui muito bem remunerado pelos serviços que faço. Eu trabalho no ramo de vendas de veículos, sou gerente de vendas. E para vocês terem uma ideia, por muito tempo paguei aluguel. Por muito tempo não tinha nem carro para andar. Por muito tempo vivia empurrando todas as contas com a barriga. E então vinha conhecer a CRP. Vinha pertencer a essa família, família CRP. E passei a dizimar, passei a ofertar, passei a ajudar instituições de caridades. Passei a ajudar bastante o Manancial, passei a ajudar bastante nas ofertas da África, das crianças da África que tanto precisam, né? Dali para frente minha vida mudou muito. Dali para frente eu consegui comprar 2 casas. Hoje eu tenho vários carros. E estou hoje numa vida muito próspera. Está aí a minha esposa para confirmar tudo isso. Shalom, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Cris, a esposa do Judil. Como ele mencionou ali, a gente tem 2 casas, né? E nós somos anfitriões de célula, da célula H2O Jardim Carla. Na nossa segunda casa, temos a multiplicação, né, da célula Jardim Carla lá, H2O, que é H2O Vargem Grande. E também a Maria Rafaela é a anfitriã da célula Geração Forte 3. Nós somos muito abençoados. O Judil tem dizimado, ofertado, dado as suas primícias. E somos muito obedientes a Deus, buscamos sempre a direção de Deus, sempre estar com Ele. E Deus vai fazendo na vida da gente. 2. Shalom, eu sou a Maria Cecília. Que Deus te abençoe. Tchau. O que é interessante num testemunho desse é a gente ter visto isso acontecer, e estar vendo o que está acontecendo diante dos nossos olhos. A nossa célula começou lá quando eles moravam num terreno que tinha, acho que 2 ou 3 casas juntos no mesmo terreno.
E Deus foi trabalhando debaixo desse propósito, e é um testemunho vivo. Então, é importante a gente entender o que faltava nisso tudo. Era só a bênção de Deus? Não, o que faltava nisso tudo era ter o entendimento, o conselho, organizar as finanças nesse fim, nesse objetivo. Não é que ele não ganhava, ganhava talvez a mesma coisa que ganhava, mas não era abençoado esse recurso. E a bênção não é só o fato de Deus falar, está abençoado isso, é eu usar de forma organizada e ser bom mordomo nesse processo, inclusive no tempo, né, da pregação. Eu tive uma experiência interessante para explicar, exemplificar o que é boa mordomia, administrar as coisas dos outros. Tenho várias experiências, mas eu tive uma experiência que foi muito marcante. Quando eu estava no seminário, eu fui a um congresso lá em Arapongas. Mais a Tati e o Jonathan só na época, bebezinho, e mais 3 seminaristas. Nós precisávamos ir nesse congresso, mas nós não tínhamos onde ficar, porque o hotel era caro. E então alguém disse assim, tem um irmão daqui da igreja que ele vai disponibilizar uma casa para vocês se hospedarem nela durante o congresso. Ele vai viajar, não vai ter ninguém em casa, é só chegar e pegar a chave no local de inscrição e o endereço, e vocês vão para essa casa. Eu não conhecia essa família, não vinha conhecer posteriormente também pessoalmente. E então nós fomos, era uma casa de pessoas muito prósperas, todos os quartos tinham ar-condicionado, a geladeira estava cheia, e tinha lá um bilhetezinho, falou que a gente podia comer o que quisesse, usar o que quisesse, dormir em qualquer um dos quartos, que a casa era nossa. Mas o tempo que eu tive naquela casa, eu me senti assim, muito honrado. Mas sabe aquele negócio, aquele cuidado de não quebrar nada, sabe aquele cuidado assim, de sujou, limpou rapidamente, sabe aquele detalhe assim, tipo, eu vou comer o que eu quiser na geladeira, mas sem, sabe, porque eu era um seminarista, aquela geladeira cheia assim, eu dava vontade de comer tudo que tinha lá. Mas eu falava, não, isso está sendo cedido para mim, mas eu não vou me aproveitar disso, eu vou ser cuidadoso aqui, porque, então ser bom mordomo é a gente entender isso. Deus deu para nós esse mundão de Deus aí, Ele deu tudo que você pode esbaldar, pode fazer o que quiser, mas a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito, você pode, mas você precisa ser cuidadoso a respeito de tudo aí, né? Você não pode sair comendo tudo por aí, você não pode sair gastando tudo por aí, Deus me deu, eu vou fazer o que eu quiser. Importante você entender que a parábola que mostra claramente Deus dizendo a respeito que o bom administrador, o que é fiel, aquele que não só consome, mas aquele que multiplica, Deus então abençoa e dá ainda mais para que ele possa ter debaixo desse processo. Então, diante disso, é importante a gente entender, nunca espere que Deus derrame mais recursos sobre a sua vida, se você está administrando mal o que Ele entregou nas suas mãos. Cuide, 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 porque o que Deus tem dado para você é algo tão especial. Ele é o dono, você não é o proprietário, você é o administrador. Robert Boris, ele diz o seguinte: a abundância pode ser um teste de caráter mais duro do que a pobreza. A abundância pode ser um teste de caráter mais duro do que a pobreza. Agora vamos lá, o texto que nós lemos fala a respeito de talentos. Primeiro eu já quero dizer para vocês que não diz respeito a esse talento de cantar, dançar, pregar, de fazer algumas coisas, que ele está falando mesmo de algo para você entender aqui. Não tem a ver com habilidade, mas tem a ver com algo que a gente vai entender. O que era um talento? Um talento na Bíblia pesava 32,3 quilos. Os hebreus chamavam o talento também de kikar, ou seja, imagine você ganhar 5,2 ou mesmo um talento, pensa, de ouro, de prata ou qualquer coisa. Pensa você ganhar 32,3 quilos ou 45 quilos de ouro. Um talento também era igual a 10 denários de prata, e um denário era equivalente a um dia
10 mil, né? Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então, um talento era igual a 10 mil denários. E um talento representava o pagamento de um dia de trabalho. Então, se você pegar o que foi colocado, aquele que foi dado um talento, foi equivalente a dar para ele a 20 anos de trabalho, aliás. Trabalhar com números 20 anos de trabalho. Você soma, foi colocado na mão dele recursos equivalentes. Você para pensar se alguém somasse o seu salário hoje, multiplicasse por 20 anos pela frente e falasse, estou adiantando para você fazer bom uso disso, para você viver, multiplicar, para você... Pense, quem ganha menos aqui ia pegar uma bolada na sua mão. Tá? Se você multiplicar isso por um salário mínimo, que é na casa de R$ 1.200, hoje, se você multiplicar isso por 20 anos, ia dar uma bolada, dar uma pensada. Tem gente que já estava pensando em ir para o shopping, tem gente que já estava pensando em ir para a internet, comprar tudo e mandar entregar em casa. Tem gente que já pensou, dava igual um caminhão do Faustão, lembra aquele caminhão de prêmios, assim, caminhão do Faustão, que aí já estava, tem gente já pensando, vou trocar a geladeira, vou trocar o carro, vou trocar o quarto, a coisa. Esse que é o problema da mentalidade, a mentalidade medíocre, a mentalidade de miséria. É exatamente que a gente não consegue entender que a gente pensar, esse recurso, eu posso multiplicar esse recurso, e aí então, quando estabilizar as coisas, eu tenho uma coisa, a vida toda mais que abençoada. Então, é importante a gente entender que as pessoas às vezes confundem a ideia de talentos com o que se fazia com relação às moedas, mas é exatamente isso que eu quero colocar para você. Essa era uma medida que os ricos tinham para fazer os seus negócios, que eles tinham para poder ter esse processo. Inclusive, as moças que iriam casar, era pago dote a partir da ideia dessa medida também, né? E é interessante, entre os ricos variava entre 50 a 300 talentos de ouro. Olha, entre os ricos era uma coisa muito forte. Mas só para você ter uma ideia do que eu estou falando, para ser rápido, porque o meu tempo aqui está escasso. Júlia Césares, a filha de Júlio César, ela foi dotada com 100 talentos de ouro no seu casamento com Pompeu. Então, perceba, era muito dinheiro que o patrão, colocando na mão do administrador, voltando para a nossa parábola, era muito dinheiro que o patrão colocou na mão do administrador, para que ele pudesse realmente cumprir. É por isso que a Bíblia diz, para um ele deu 5, para um deu 2, para outro deu 1. Era proporcional à capacidade, proporcional à capacidade de administrar. Nós teríamos muitos problemas aí com os comunistas, socialistas, que ia dizer assim, olha só, esse negócio aí não vai dar certo. Isso é injustiça. Mas se você dá para alguém que não tem capacidade de administrar uma empresa, dá a empresa para ela administrar, ela quebra na sequência. Empresas de família, essas empresas familiares, a maioria delas tem um histórico, assim, o avô deixa para o filho, que foi mais ou menos treinado, que depois fica para o neto, e quebrou. Né? Então, é importante a gente entender essas coisas. Talvez, preste atenção nisso, a razão pela qual você não recebeu algo maior para administrar é porque Deus já percebeu que você ainda não está pronto para lidar com algo maior. Se alguém puder me ajudar aqui, por algo maior. Isso seria muito ruim para você e para o reino, se te desse algo maior e você ia se perder nisso. Então, Deus, por nos conhecer bem e por nos amar, é possível que Deus não me dá alguma coisa porque Ele me ama? Sim, a maioria das coisas que você pediu e ainda não recebeu, Deus não te deu porque Ele te ama. Há uma frase que eu gosto muito que é assim, não deixe a sua bênção roubar o seu altar. Não deixe a sua bênção roubar o seu altar. Mas como assim que a bênção rouba do altar? A bênção não veio do altar. Não deixe a sua bênção roubar o seu altar. Há muita gente que recebe a bênção e ele foge do altar. Ele recebe, e aí a bênção rouba o altar. E se você rouba alguma coisa de Deus, você, desperdiça o propósito.
Então, é importante a gente entender que Deus, por nos conhecer e amar, respeita as nossas diferenças, e é por isso que conforme você vai crescendo na capacidade de administrar o que Deus tem te dado, Ele vai aumentando o que Ele vai colocando na sua mão. E é isso que eu estou querendo fazer nesses 40 dias de vida mais que abençoada. Ajudar você a encontrar esse caminho, a estar preparado para você receber mais de Deus, mais de Deus e mais de Deus na sua vida financeira, pessoal, naquilo que você tem de propósito na sua vida. Então, é importante a gente entender que Deus vai aumentar a sua participação. Quem administra bem, seja 2 ou 5 talentos, Ele diz, pega e dá para eles mais, dá mais, e eles vão desfrutar, celebrar comigo dessa bênção. Então, tudo que Deus te dá tem muito valor. Seja você uma pessoa que recebeu 5, 2 ou 1 talento, os que receberam 5 e 2 honraram a Deus. Aquele que recebeu apenas 1, na verdade não honrou a Deus. É importante a gente entender o que você tem feito com o que Deus tem te dado. Você tem negligenciado, você tem enterrado, você tem se envergonhado, você tem inclusive, às vezes, tido uma postura de, Deus é muito, vai cobrar demais de mim, vai isso, aquilo. Olha, presta atenção, Deus, Ele não pede nada demais de ninguém, Deus é dono de tudo, tudo já é dele. O que nós precisamos é saber o que é que nós estamos fazendo com o que Deus colocou na nossa mão. Então, talvez você tenha escondido por medo de perder. Deus não tem problema em você ter muitos recursos, sabe por quê? Porque você precisa multiplicar esses recursos de forma sábia. O que Deus tem problema é quando você usa de forma errada, desonesta, fora de propósito, aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Deuteronômio 8,18 já foi mencionado aqui, diz, mas lembre-se do Senhor Deus, pois Ele é Ele que dá a capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos antepassados, conforme hoje se vê. É Ele que dá a capacidade para produzir e não para consumir. Então, é importante a gente entender esse princípio. Para que você tenha mais que orçamento, o que precisa fazer? Primeiro, celebre o que Deus lhe confiou. Celebre o que Deus, agradeça, seja grato, celebre, diz, Deus tem me abençoado, Ele é fiel, então cada um recebe na proporção que pode dar conta, na proporção de que pode lidar com isso. E é importante você entender, Deus não comete erros. Deus não comete erros. Então, se você tem recebido pouco, ajuste-se e diz, Deus, eu estou me preparando, eu estou preparado, pode derramar. É ano de céus abertos, e quando os céus estão abertos, tudo pode acontecer, inclusive o derramar de Deus sobre a sua vida. Para que você tenha mais do que um orçamento a fazer, você precisa também procurar investir para multiplicar os seus recursos. Invista para multiplicar os seus recursos. Mateus 25:17 da parábola diz, também o que tinha 2 talentos ganhou mais. Então, investir para multiplicar, não é para dilapidar, não é para acabar com tudo. Você precisa buscar a direção, buscar capacitação, buscar ajuda para poder multiplicar o que Deus tem colocado. Resultados são importantes para o reino, sim. Resultados são importantes para Deus, sim. A Bíblia diz lá na parábola que Ele nos fez para dar muitos frutos, muitos frutos. Ele fez a mim e a você para dar muitos frutos e para que esse fruto permaneça. Então, isso é importante para Deus, para que a sua vida seja mais do que fazer orçamento. Nunca enterre os seus talentos. Nunca enterre os seus talentos. A Bíblia diz, e também será que como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos, confiou-lhes os seus bens, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Mateus 25:18 diz, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou ainda mais 5. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o que tinha. Some e multiplique.
Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Não tente ser o que você não foi chamado para ser e fazer. Tem gente que quer ser patrão, mas ele não sabe liderar. Porque tem gente que acha que se souber mandar pode ser patrão. Não, tem que saber liderar. Ser patrão não é saber mandar, é saber liderar. Porque quando você sabe liderar, você manda e as coisas acontecem sem você precisar fazer qualquer estardalhaço. Então, tem muita gente que quer, eu quero ter o meu negócio, eu quero liderar. Veja, procure saber se foi para isso que Deus te chamou. Foi para ser patrão ou se foi para você fazer parte de uma equipe vencedora. Eu costumo dizer, tem uma frase muito peculiar e particular minha, que eu prefiro ser bem-sucedido num grande projeto do que... como que é? Prefiro ser pequeno num projeto grande do que ser grande num projeto pequeno. Eu prefiro ser pequeno num projeto grande, colaborar num grande projeto, do que ser grande num projeto pequeno. Tem gente que, tem gente que fala assim, eu tenho a minha igreja, comunidade internacional renovada das nações. E onde é a sua igreja? A minha igreja, eu ainda estou vendo um lugar, nós estamos reunindo lá em casa ainda, mas não é comunidade renovada das nações, né? Não. Então, às vezes, você o que mais vê por aí, desculpa, irmão, usar esse exemplo, mas dá uma andada por aqui, dá uma andada lá no Bonilaure, dá uma andada aqui no Guarituba, em hora de culto, de quarta, de sábado e de domingo, até de domingo, pode ir no domingo à noite, que é o principal horário. Você vai encontrar, ali na São José, eu acho que tem mais de, na rua São José, na Avenida São José, só na São José, onde está o manancial, tem mais de 10 igrejas. Nós passamos um domingo desse lá no horário do culto. Deixa eu dizer para vocês, vocês sabem, a maioria dos lugares que estavam abertos lá, eles tinham coisa assim de... 4 a 5 pessoas. Então, o pastor, a esposa, o filho, a sogra e a irmã da sogra. Esse aqui já deu meu tempo, acabou meu tempo. Pode tirar daí. Eu ainda vou vencer você. Hoje você me venceu, mas eu vou vencer você. Mas deixa eu dizer para você, tem muita gente, eu sou apóstolo de 3 pessoas, 5 pessoas, nunca foi para lugar nenhum, plantou igreja nenhuma, nunca fez nada. Então, entenda uma coisa, você precisa estar no lugar que Deus te colocou. É melhor fazer parte de você ser pequeno num projeto grande que você ser grande num projeto pequeno, que as pessoas vão olhar e vão desdenhar do que você está fazendo. Só para você entender, não é que não tem que abrir igreja, plantar igreja, era melhor os 10 se juntarem numa igreja, cada um cumprir um ministério dentro daquela igreja, fazer ela rodar e acontecer, do que isso tudo. Mas você vai perceber que daquelas 10 ali, a maioria já uma saiu da outra ali, uma desmembrou da outra aí. Infelizmente, o que nós vamos ver é que as nossas células são maiores do que algumas igrejas que se reúnem aos domingos. Aí, mas é melhor ter igreja do que ter boteca. Eu também concordo com isso. Mas quando a gente envergonha o nome de Deus, as pessoas passam e zombam do que está acontecendo. Então, deixa eu dizer isso para você, só para a gente entender as coisas, né? Então, nunca enterre os seus talentos. Entende, soma, multiplique. Então, para que você tenha mais que orçamento, também preste atenção nas contas. Tudo que você recebeu para administrar, todos somos administradores, e aí depende do que vai acontecer com os nossos recursos, o que nós vamos fazer com o que Deus colocou nas nossas mãos. Em último lugar, penúltimo lugar, invista para construir e multiplicar, além de aplicar. É importante a gente entender que a gente tem que deixar um legado, a gente tem que construir algo, a gente tem que deixar algo realmente para a nossa família. A gente não pode pensar só no hoje, a gente tem que pensar no amanhã, e a gente tem que pensar que a gente tem um tempo em que a gente produz bastante, e chega uma hora que a gente vai diminuir de produzir. Eu cheguei na igreja hoje, conversei com um irmão que ele mudou. Quando eu cheguei aqui, ele mudou o seu processo. Ele era empresário, voltou a trabalhar numa outra área de vendas. Eu falei assim, irmão, parabéns, você nasceu para ser vendedor.
Você nasceu para lidar com isso. Ele disse para mim, mas pastor, eu estou precisando de mais coisas e está difícil, eu estou mandando currículos e tudo mais. O que acontece? Hoje ele já está numa idade mais avançada, se torna um pouco mais difícil, mas ele fez um caminho que eu entendo ser correto. Ele vai poder ter menos peso, menos pressão e ter os recursos para a sua vida, e Deus vai abençoar. Eu estou liberando isso, profetizando isso sobre a vida dele e declarando que Deus vai abrir os céus sobre a vida dele. Inclusive ele está servindo na casa do Senhor hoje aqui, e eu sei que Deus vai, mas eu parabenizei, foi Deus usando. Quando eu perguntei como é que estava, se estava tudo bem com a empresa, ele falou assim, não, eu fechei a empresa e agora eu estou vendendo dos mesmos produtos que eu vendia hoje. Eu peguei na mão dele e falei, parabéns, você fez o que devia ser feito. Então, é importante, talvez se ele tivesse feito antes, talvez ele estava mais tranquilo hoje, mas há tempo de mudar e fazer as coisas certas. Então, na pior das situações, a própria Bíblia diz, se você tem um recurso sobrando, aplique. A poupança não dá muita coisa, mas na pior das situações, faça isso. Isso vai abençoar, mas entenda, construa, multiplique, faz aquilo que Deus tem feito na sua vida e cuide para não deixar as oportunidades passar. Tem oportunidade diante de você. Às vezes você se lembra de oportunidades que você teve antes, mais cedo, e você ficou ali de braços cruzados, porque era um grande desafio. É importante a gente entender que a palavra diz aqui, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou, acertou a conta com eles. Ou seja, ele acertou as contas. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5. E o Senhor me confiou ainda 5 talentos. E veja, ele ficou mais próspero, mais abençoado. Depois o outro disse, servo bom, fiel, você foi fiel no pouco, vou colocar você sobre o muito, venha e participa da minha alegria. E do negligente disse, servo negligente, agora você vai lidar com as suas escolhas, você não aproveitou a oportunidade, eu dei um talento na sua mão, eu deixei com você, eu te dei autonomia para você fazer o que quisesse, e você enterrou. Então agora lide com as suas decisões, lide com as consequências das suas decisões. Então perceba, ainda é tempo de mudar, veja o que Deus tem colocado nas suas mãos e faça o que Deus realmente quer fazer através da sua vida. Coloque-se em pé, vamos orar.